Oi, hoje eu vim aqui para falar da minha relação com o meu gêmeo. Eu fui gerada em gêmeo e eu só soube disso há alguns anos atrás, poucos anos, acho que uns 5 anos, não sei nem exatamente. O que eu soube na época que eu era criança, adolescente, é que a mamãe achava que ela ia morrer. Sempre ela dizia isso, ela achava que ela ia morrer no momento que eu nascesse. Ah, eu sempre achei que eu ia morrer quando você nascesse. E, e eu tinha uma questão bem delicada com morte, assim, que a morte me chocava numa profundidade visceral, assim, como se eu morreria também naquele momento que alguém próximo morresse, ou a possibilidade, na verdade não é nem alguém morrer, era a possibilidade de alguém morrer. Eu sempre fui entendendo isso como, ela achava que ela ia morrer quando eu nascesse, então isso me gerou uma insegurança, me gerou um medo, e fui lidando dessa forma e vendo várias camadas disso, na influência disso na minha vida, né? É, inclusive na minha relação com a mamãe. E aí, conforme eu fui lidando com uma coisa, com outra, passei por momentos de achar que eu era destrutiva o suficiente, que imagina, ela morreria com o meu nascimento, e a insegurança que eu tinha de imaginar que ela morreria, né, com o meu nascer, isso foi dando muita instabilidade interna. Mas eu também tinha uns sentimentos que eu não conseguia entender muito. E vida que segue, foco na solução, cada coisa que ia surgindo eu ia olhando, e cada coisa que ia passando, tá bom, olha que legal, é isso. E aquilo ia me dando um acalmar por dentro, um espaço de mais ar, respiro, vida dentro. E com isso tudo eu fui vivendo a minha vida. Aí, alguns anos atrás, eu conheci um trabalho que chama microfisioterapia, e eu fazendo com o Diogo um dia, ele disse pra mim, você foi gerada em gêmeo, gemelar? Eu, surpreendentemente, disse pra ele, não, sou só eu. Aí ele disse assim, porque aqui no teu corpo tem um registro que você foi gerada em gêmeo. Eu falei, mas como assim? Aí ele me disse que é comum acontecer de um dos gêmeos morrer na barriga e o outro permanecer. Bom, eu hoje tenho 60 anos, naquela época já tinha, sei lá, 55. 55 anos atrás, ou até 60, não tinha exames, mamãe fazia um pré-natal assim, né? Guardado as devidas proporções daquela época. E não tinha exame, não tinha como fazer esse recurso de saber, né, o que é o que. E aí eu entendi que, aquela coisa da mamãe achar que ela ia morrer, pode ser que tinha a ver com essa história desse gêmeo. Mas uma informação assim, uma novidade absoluta para mim, né? E eu entendi que quando ele fez lá a sessão de microfisioterapia, se tinha alguma coisa que estava ali prendendo alguma coisa, ele soltou e vamos para frente. Logo na sequência, uns meses depois, eu estava iniciando uma formação das novas constelações quânticas, e é um modo de trabalho que ele é um pouco mais silencioso e ele é mais intuitivo. Quem sente, né, o movimento entra na constelação e tal. E eu lá com um tema que naquela época eu tava, a dor do meu estômago. Muita dor de estômago, o estômago sempre foi o órgão, né, sinalizador para mim na minha vida. E só que eu passei por um tempo muito longo, fígado, estômago, e eu falei, bom, vou constelar isso. Lembrando também que eu já tive bulimia, e como a bulimia, né, come muito, depois vomita, é algo impactante, né, chocante, e para o estômago. E esse impacto, né,
eu achava que podia ser ali. Eu falei, bom, vou colocar a bulimia para constelar. Aí coloquei eu e alguém para ser a bulimia. A pessoa que me representava, ela entrou, em poucos minutos, ela entrou e fechou num lugar assim, fetal, no chão. Nisso, entra mais uma pessoa e deita, também fetal, de frente, uma para outra. Eu fiquei olhando aquilo, mesmo sabendo que na constelação a gente não entende, a gente sente. Eu quis entender alguma coisa e a minha mente ia me lançando hipóteses. E aí eu ia me acalmando, Ciara, você já sabe, é só relaxar e sentir que o movimento faz por si. E aí eu fui tentando chegar nesse lugar e ao final, a pessoa que me representou me disse assim, no momento de dar uma informação importante e relevante, para quem pediu a constelação, ela olhou para mim e disse assim, você foi gerada em gêmeo, gemelar? Nossa, a hora que ela falou aquilo, me subiu um arrepio e eu transbordei num choro. Aquilo foi, nossa, tenho certeza que sim. Porque quando o Diogo mencionou, eu achei interessante, mas também não me ative naquela informação. E aí eu voltei para casa, era já o último dia do curso. Depois de 8 dias de curso numa cidade do interior, quando eu voltei para casa, cheguei em casa, né, dando andamento, desfaz mala, não sei o que, toma banho, nananã. E como eu estive praticamente desconectada da internet, porque lá a internet não era muito boa, eu abri o Facebook. Na hora que eu abri o Face, tinha lá um artigo de uma médica que estuda a relação dos gêmeos quando um morre. E ela falava especificamente naquele artigo como é o gêmeo que fica, como que é para o gêmeo que fica essa situação. Nossa, eu tive um choro assim, sabe, aquela certeza que Deus existe. Foi uma emoção assim que transbordou, mas transbordou muito assim, eu assim, nó, Deus existe mesmo. E a sincronicidade te dá o que você precisa, na hora que você precisa. E com isso eu abri um espaço, né, para começar a me situar nesse lugar. E realmente foi assim uma coisa muito interessante que eu fui lendo o que a médica escreveu. E aí eu fui vendo, era minha ficha de anamnese. Era minha ficha de anamnese. E aí eu fui ficando muito tocada com aquilo. E aí expandiu um pouco o meu universo. Do que olhar, como ver essa situação, o que isso realmente estava impactando na minha vida naquele momento. Porque tinha algo da minha expressão que eu sentia um pouco retraído, um pouco contido. Uma das coisas que frequentemente acontecia é que as pessoas diziam para mim, Ciara, você precisa escrever um livro. Quando eu contava as minhas passagens de autoconhecimento, Ciara, você tem que escrever um livro. Você precisa escrever um livro, porque, nossa, suas histórias... E na verdade, assim, as minhas histórias eram as minhas viagens, né? As minhas viagens internas. Na verdade, nem viagem, né? Os meus mergulhos para querer saber um pouco mais de mim, que isso sempre foi uma demanda. Para mim, assim, nunca foi razoável dizer assim, é assim mesmo. Tem que ser assim, porque é assim mesmo. Ou, não tem jeito, não dá para mudar. Isso nunca ficou razoável para mim. E eu sempre pensava, desde muito novinha, bom, se tá ruim, se tá assim e tá ruim, um jeito tem que ter. Tem alguma razão. E aí isso foi me levando muito para esse processo do autoconhecimento e da minha busca interna. E aí com isso tudo, né, voltando lá no meu gênio, foi chegando para mim, né? Foi chegando para mim as informações que eu precisava e eu fui percebendo que quando as pessoas diziam, nossa, né, fala alguma coisa, escreve alguma coisa, eu realmente pensava em escrever. Mas o máximo que eu conseguia escrever era alguma reflexão e colocava no Facebook, eu guardava para mim mesma. Mas assim, escrever publicamente tinha algo dentro de mim um pouco contido que dizia,
acho que não vai dar. E eu não entendia por quê, acho que não vai dar. E aí o tempo continuou, num outro módulo dessa constelação, dessa formação das novas constelações quânticas que eu fiz, foi muito interessante também, porque alguém pediu para eu representar um feto abortado. Eu estava vivendo um momento de ficar quieta, porque eu sempre fui muito fazedora, e eu estava assim vendo o que realmente eu tinha que fazer e como que é esse caminho da nova constelação, que o simples fato de eu estar aqui sentada e o grupo acontecendo, tudo está acontecendo comigo. Eu estava começando a viver esse universo e gostando muito, né? Porque na minha mente compulsiva pelo fazer, eu achava que eu tinha que fazer, e que o que me validava era o meu fazer. E eu estava nesse outro lugar, de estou presente, estou disponível, né? Como é que as coisas podem chegar em mim se eu não estiver disponível para receber, né? Se eu estiver tão compulsiva no fazer, né? Neste lugar, pela primeira vez nessa formação, isso foi 1 ano depois da minha primeira experiência lá de ver o meu gêmeo, a moça me pede para eu representar esse feto. Quando eu entro no lugar, assim, a única coisa que eu tinha uma certeza, eu só estive aqui pelo tempo que eu tinha que estar. E eu senti aquilo tocando tão profundamente na minha relação com o gêmeo. E aí, em algum momento desse processo, desse movimento, dessa constelação, eu fui compreendendo isso, mas compreendendo além da minha mente, né? Além dessa coisa de entender na mente, foi chegando em algum lugar e isso expandiu muito para mim. Inclusive, para eu poder perceber que neste lugar com o meu gêmeo, eu tinha uma fidelidade com ele na morte. É como se eu não pudesse estar plena na vida, porque eu tinha essa fidelidade com o meu gêmeo na morte. E aí, quando terminou essa constelação, assim, eu estava muito tocada, fiquei um tempo bem introspectiva, voltei para minha casa, e aí no meu dia a dia eu fui sentindo que eu tinha o direito à vida, né? E numa meditação eu percebi assim como se eu tivesse em algum lugar me responsabilizado pela morte do meu gêmeo, que foi um processo super natural para ele, né? E eu fiquei um pouco contida nisso. Bom, o resumo é que 1 semana depois eu comecei o meu blog, nós lançamos o blog. Eu tentei fazer muitas vezes, acabei abandonando, né, esse projeto do blog. E aí o que aconteceu foi que quando isso aconteceu e algo integrou dentro de mim e assentou, eu tenho direito à vida, mesmo que o meu gêmeo morreu comigo e alguma razão tem, e eu compreendo isso, mas eu precisava me validar na vida, através da vida, porque eu fiquei na vida e o meu gêmeo só precisava desse tempo, né? Vários outros trabalhos foram feitos nessa linha, porque as demandas vão chegando, né? E o pote vai trazendo para a superfície o que precisa transbordar, e tudo isso foi chegando, né? Em várias coisas, assim, insights numa sessão de acupuntura, depois um outro insight numa massagem que eu fiz. Então, vários fragmentos de recados me foram chegando. Claro, porque eu estava disponível, né? Quando a gente se disponibiliza para olhar alguma coisa, aí a coisa chega, né? Funciona mais ou menos assim, quando a gente pede e conecta assim com o nosso eu superior, aquilo que é demanda para nossa alma, para que a gente possa estar mais colocado na vida, isso vem. E ali eu postei no meu Facebook que eu precisava de uma ajuda. Imediatamente a Priscila, que na época era Bhakti, se disponibilizou a fazer isso.
e ela fez isso assim com muito coração e a gente muito conectada. Nós passamos 2, 3 dias assim intensas, internadas, fazendo a abertura desse blog. Inclusive essa semana fez 3 anos desse blog, e aí foi quando eu percebi assim que não saía mesmo, né? Porque eu não estava permitida estar na vida, eu não estava podendo estar plena na vida. E não era só a minha história com o meu gêmeo, né? Também aí tinha mais contextos com os meus irmãos, né? Que também aí tem um outro aspecto que eu fui desenvolvendo na minha relação com os meus irmãos em fidelidade à mamãe, né? Com relação à codependência, mas aí é um outro capítulo. Então, naquele momento que eu pude, assim, iniciar uma inclusão do gêmeo na minha vida, foi como se eu pudesse também me permitir estar na vida, né? E certeza não é coincidência, depois de um tempo também saiu um livro, Era Uma Vez Eu. É um livro para crianças e para as crianças que moram dentro da gente. Ele assim brotou também desse meu direito de estar na vida, né? E depois, mais um tempinho, saiu também o canal do YouTube, né? Tudo isso bastante com o apoio da Priscila nessa parte de estruturação e inclusive de injeção de ânimo mesmo, né? Porque ela conhecia os conteúdos e me deu esse apoio, ao que eu super agradeço, né? Então hoje eu já sei, eu sou a filha, a pequena, dentro do meu sistema familiar, com a minha mãe e com o meu pai. Eu sou a terceira filha de 5. A vida inteira eu disse que nós éramos em 4, eu e a família toda. Mas agora eu sinto já que o gêmeo está incluído. E neste lugar eu me permito estar na vida. E com bastante coisa para olhar. Certeza, certeza. E aí quando eu soube desta porcentagem de gêmeos que naturalmente são abortados, hoje já se tem um trabalho, inclusive, mais aberto sobre isso. Por quê? Porque tem muito exame e as pessoas podem ficar sabendo que isso aconteceu, né? Mas como no meu caso e muitas pessoas de uma geração em que nem se sabia, né? Por quê? Porque até o 3º mês da gestação isso pode acontecer bastante, né? Então tem muitos sentimentos e emoções que ficaram vinculados nessa relação com o gêmeo, né? E hoje, quando eu me dou permissão para estar na vida, eu me liberto do meu gêmeo e liberto o meu gêmeo de mim, para que ele possa estar onde ele precisa estar, vivendo o que ele precisa viver, em honra, né? A ele eu vivo a minha vida, e eu vivo a minha vida de uma forma mais plena, né? Não totalmente plena, porque eu sou um ser humano em construção, mas com relação à minha relação com ele, né? Isso vai crescendo. E hoje eu sou muito grata a isso, né? E também foi muito importante quando eu pude compartilhar isso com a mamãe, né? Porque é uma coisa assim tão subjetiva. Ela era uma senhorinha evangélica, né? Ela foi super receptiva quando eu disse para ela: mãe, você sabe que você achava que você ia morrer, mas na verdade tinha um gêmeo e que o gêmeo morreu. Ela olhou assim para mim, porque de um modo geral, quando eu vinha com as minhas reflexões para ela, ela olhava assim para mim, tipo, lá vem ela, né? Com essas ideias. Ela olhou para mim assim e disse assim: nossa, tem tanta coisa nessa vida que a gente nem imagina, né? E isso realmente foi assim muito curador para mim como filha
E se eu tô no meu lugar de filha, não sendo a grande na minha relação com a minha mãe, isso também contribui para que ela possa ser o que ela era mesmo, a mãe, né? E a nossa relação enriquece muito, né? Por quê? Porque quando tem uma perda, um aborto ou qualquer coisa que seja, uma exclusão, quem precisa olhar para isso são os pais, né? E quando os pais não podem fazer isso, né? Porque ninguém nem sabia que isso tinha acontecido. Eu acabei meio que cuidando disso. E aí a coisa mais linda que aconteceu foi que no período do adoecer dela, entre o tempo da doença, da evolução da doença e da morte, eu tive que realmente rever isso. Porque a possibilidade da morte dela me desestabilizou bastante no início, quando nós tivemos o diagnóstico. E aí eu tinha uma sensação de que nada faria sentido sem ela. E em algum lugar da adulta que eu sou, eu sabia. Isso não tem lógica. Mas nessa criança que ainda estava em algum lugar contida, eu tive a oportunidade de vivenciar lentamente o luto, passo a passo, a cada luto, a cada coisa que ela deixava de fazer, a cada coisa que ela deixava de falar, a cada coisa que ela deixava de comer. Eu fui vivenciando pequenos lutos com ela e fui podendo me harmonizar com a morte, a possibilidade da morte dela e a possibilidade, que foi uma realidade, da morte do meu gêmeo, né? Então eu sinto que como a morte é algo, né, como eu sempre olhei assim de uma certa forma de lado, querendo sair, olhando para lá, né? Então eu tive essa oportunidade. Então é por isso que eu quis compartilhar, porque às vezes também eu comento essa história e aí as pessoas querem saber mais. E quando eu soube recente a porcentagem de gêmeos, né, que morrem e o outro fica, né, eu achei produtivo poder compartilhar esse conhecimento, essa experiência. E tem muito mais coisa que não caberia, né, num vídeo deste porte, mas estou disponível tanto pelo meu blog, como pelo meu e-mail, ou como pelo canal aqui mesmo, para compartilhar o que mais de dúvidas surgirem, tá bom? Muito obrigada!